estar respondendo a vocês algumas perguntas relacionadas a chuveiro elétrico, né, onde um amigo me questionou a respeito de um chuveiro elétrico, onde na sua residência estaria acontecendo ali alguns problemas na sua rede, onde o disjuntor estaria desarmando e o cabo estaria superaquecendo, né? Eu separei algumas perguntas aqui para vocês, como vocês podem observar aqui, né, a respeito das características que foram observadas ali na sua residência, onde eu coloquei nessa pergunta para esclarecer então, onde diz o seguinte: um chuveiro elétrico ligado a uma diferença de potencial de 220 volts e com potência de 7.500 watts. Qual a intensidade da corrente desse chuveiro, né? Qual a seção transversal do cabo a se utilizar e qual disjuntor a se utilizar. Antes de mais nada, pessoal, eu queria que vocês conhecessem, antes de mais nada, sobre um camarada chamado George Simon On, onde no próximo vídeo eu vou estar explicando sobre a vida desse físico e matemático alemão, onde ele desenvolveu uma das primeiras teorias de condução elétrica, onde ele dizia o seguinte: em alguns dos seus experimentos ele colocou, aqui como vocês podem observar, uma bateria ligada de forma contínua em um resistor e um amperímetro. E ele pôde observar o seguinte, que quanto maior a resistência, maior vai ser também a oposição à passagem de elétrons, onde, melhor dizendo, onde a intensidade da corrente que circula em um circuito, ela vai ser então diretamente proporcional à tensão e vai ser inversamente à resistência, né? No próximo vídeo eu vou falar melhor para vocês. Eu separei aqui também algumas fórmulas, né? Acredito que todo eletricista deve conhecer algumas fórmulas desenvolvidas então pelo físico George Simon On. Vamos lá então. Vamos ver o que diz a primeira pergunta. Qual a intensidade da corrente desse chuveiro? Como podemos observar, aqui a gente temos duas características que podemos observar nesse chuveiro. A sua potência, né? As suas duas grandezas elétricas ali, que é a potência e a tensão, né? A diferença de potencial. O que essa fórmula nos diz? Diz o seguinte: para obtermos então a intensidade da corrente, é necessário que então a potência e a tensão. A gente temos aqui nessa pergunta a potência, então a tensão, correto? Vamos lá então. O que a gente vai fazer então? A gente vamos aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui. É bem simples e fácil, para que vocês podem observar aqui. Novamente, que acabou fechando aqui. Perdoe. Vamos lá então. O que diz então? Diz que para nós obtermos a corrente elétrica, a gente vamos ter então que dividir a potência pela tensão. Vamos lá então. Vamos lá. 7.500 watts dividido pela diferença de potencial. A gente vamos ter então que a corrente que nós obtemos é de 34,09 ampere. Deixa eu colocar aqui do lado.
Estou me adaptando ainda a esse programinha. Vamos lá então. A gente já conseguiu obter aqui então que a intensidade dessa corrente é igual a 34,09 ampere. A segunda pergunta é qual a seção transversal do cabo a se utilizar. Eu separei aqui para vocês também um catálogo sobre a corrente, a capacidade de condução dos cabos da SIL. A gente pode observar que a corrente deu 34,09 em um circuito onde a diferença de potencial é 220 volts, ou seja, olhando aqui a tabela, a gente vamos ter dois condutores carregados, onde vai ser dois condutores fase, né? Aqui é a seção transversal do cabo e aqui é a capacidade de condução que esse cabo suporta, onde dois condutores carregados. Observando então, a gente vamos ver aqui que o melhor cabo a se utilizar vai ser então o cabo de 6 milímetros, correto? Por que não de 4 milímetros? Porque o de 4 milímetros suporta uma capacidade de condução de 32 amperes e a nossa intensidade da corrente deu 34 amperes, correto? Então, o melhor cabo a se utilizar vai ser o de 6 milímetros, onde suportaria uma condução de 41 amperes. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, suportaria então um cabo de 6 milímetros. E qual disjuntor a se utilizar? Pessoal, lembrando a vocês que o disjuntor ele é um dispositivo de manobra mecânica utilizado então para proteger o circuito contra sobrecorrente, né? E contra também ele faz a função de proteger o seu circuito e ele não tem a função de proteger o seu chuveiro. Ele vai, no caso, proteger o seu circuito, né? Então vamos lá. Considerando então esse catálogo aqui de disjuntores aqui da FAME, né? A gente podemos observar então aqui, a gente vai aqui no disjuntores bipolar. A gente percebe o seguinte: a gente precisa de um disjuntor que suportaria então a uma intensidade de corrente de 34 amperes, protegendo então um circuito onde a seção transversal do cabo seria de 6 milímetros quadrados. Vamos lá então. Como podemos observar aqui, o melhor disjuntor a se utilizar, onde eu não sobrecarregaria esse circuito, seria um disjuntor bipolar de 40 amperes, né? Ele suportaria essa intensidade da corrente, ele protegeria o meu circuito contra a sobrecorrente, né? E ali eu não teria ali uma sobrecarga do meu circuito, correto? Então, resolvido as questões aqui. Então, no caso, seria um disjuntor de 40 amperes, né? Vamos lá, então. Aqui a gente pode observar, eu separei uma foto aqui para vocês verem a situação que ficou
circuito desse cliente. Podem observar aqui, esse circuito adotava um cabo de 2,5, correto? E a gente pode observar que ele começou a dar um superaquecimento nesse cabo, né? Ele perdeu as suas características, por isso não estava mais fazendo a sua função, né? No caso, esse disjuntor, tanto termomagnético quanto protegendo contra a sobrecorrente, ele estava desarmando a todo tempo, devido a esse superaquecimento no cabo, ok? Então, aqui eu já pude observar e pude mostrar a vocês como então fazer esse cálculo, ok? Obrigado a todos. Acompanhe nosso canal, em breve eu vou estar postando